E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula aqui, nossa primeira aula de Biologia do 8º ano manhã, tá certo? E quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química e Biologia de vocês. E, meus queridos, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a história da biologia, tá? É o nosso primeiro conteúdo, não tem no livro de vocês, mas eu acho muito importante a gente falar um pouco da história da biologia. E vocês vão estar pelos slides, tá certo? Então espero que vocês gostem. Não esqueçam de, na medida que eu for explicando, você vai anotando o que aparece no slide, dá pausa, anota, depois você continua assistindo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a gravar aqui. Então vamos nós. Vamos só conferir aqui, porque na última vez eu coloquei que estava gravando e não estava gravando. Pronto, vamos lá. Então vamos nós. Vamos só conferir aqui, porque na última vez eu coloquei que estava gravando e não estava gravando. Pronto, vamos lá. Então, gente, biologia tem história, né? Nossa primeira aula sobre a história da biologia. Então, vamos lá. Meus queridos, primeiro, a biologia é uma ciência que ela já é muito antiga, né? Mas ela é uma ciência, assim, muito interessante, muito bacana. E a palavra biologia significa literalmente estudo da vida, né? Porque logia significa estudo e bio significa vida. Só que quando a gente fala em biologia, a gente fala sobre o estudo da vida de todos os seres vivos, desde os micro-organismos até os seres mais complexos. E não só a vida deles, né, mas como esses seres vivos interagem com o meio ambiente, como é que funciona o nosso corpo, né? Tudo isso faz parte da biologia. E aí eu coloquei aqui o termo biologia, ele só passou a ser utilizado no início do século XIX. Apesar da ciência biologia ser antiga, o termo biologia ele só surge no século XIX. Aqui eu coloquei uma frase de um filósofo, né, que é o Michel Foucault, que ele falava que até o fim do século XVIII a vida não existe, existe apenas seres vivos. Eu sei que não é exatamente o contexto da biologia, mas eu achei essa frase bem interessante para a gente discutir mais para frente, tá? Então vamos lá. Gente, olha só. Gottfried Treviranus, né, ele nasceu em 1776 e morreu em 1837. Ele era um naturalista alemão, ou seja, um estudioso da natureza. E em 1802, em uma obra chamada Biologia ou Filosofia da Vida Natural, nós temos, tá aqui ele, né? Nós temos a palavra biologia aparecendo pela primeira vez na história, né? É ele que cunha o termo biologia. E aí eu coloquei assim, ó, o termo biologia só surgiu no século XIX, mas o estudo dos seres vivos já é bem antigo. O estudo sobre plantas, sobre animais, né, o estudo sobre os seres vivos em si, ele já é bem antigo. Mas o termo biologia, como eu falei, ele surge somente no século XIX, graças ao Treviranus, tá bom? Então vamos lá. Desde os povos mais antigos, né, os sumérios e os mesopotâmicos, e aí vocês vão ver isso com o professor Elias na aula de história, mas eles já realizavam investigações sobre hormônios, sobre tecidos, né, já estudavam ali um pouco de anatomia, já estudavam algumas coisas sobre animais, alguns remédios, né, usando alho, canela e ervas. Esses estudos sobre esses produtos naturais para tratar ferimentos já vinham desde a época dos sumérios, na Mesopotâmia, tá? Claro que eles não tinham o conhecimento científico que a gente tem hoje, mas os primeiros estudos, né, os estudos sobre o alho, sobre a canela, para tratar feridas, começaram com eles, por exemplo. Os egípcios eles tiveram uma contribuição enorme para a área da medicina, principalmente pelo processo de mumificação, porque eles passaram a ter um conhecimento muito grande de anatomia. Sem contar que foram os egípcios que fizeram a primeira classificação anatômica do corpo humano, dividindo em cabeça, tronco e membro, né? Claro que a gente sabe que essa divisão anatômica ela sofreu várias mudanças, mas é muito interessante saber que os egípcios, há muito tempo atrás, já tinham feito essa divisão em cabeça, troncos e membros. E sem contar que muitos medicamentos, né, o princípio ativo é saber que determinadas plantas servem para determinadas doenças, muitos medicamentos os egípcios já utilizavam. Aqui eu coloquei para vocês verem um infográficozinho sobre o processo de mumificação, né? A parte dos deuses, a parte religiosa, isso vocês vão ver com o Elias, tá? Que é um monstro na história. Aqui eu quero focar com vocês só um pouco do processo de mumificação, que era o seguinte, gente. Primeiro era feita uma limpeza geral, né? O corpo ele era lavado com as águas do rio Nilo, e depois ele era entregue aos sacerdotes, e depois eles removiam os órgãos, tá? Eu coloquei aqui o seguinte, ó, só sobrava o coração, pulmão, intestino e estômago eram colocados em recipientes especiais. Os demais órgãos, as vísceras, o cérebro, eles eram jogados fora. Inclusive o cérebro ele era arrancado pelo nariz. Se você estiver vendo aqui, ó, deixa eu ativar o meu pontinho. Tá aqui, ó, essa partezinha aqui. O cérebro ele era arrancado, tirado pelo nariz. É bem tenso, né? Mas é verdade. Depois esses órgãos eles eram armazenados em vasos especiais que representavam os deuses
os filhos de Horus, tá? Como eu falei, essa parte dos deuses vocês vão ver lá na história com Elias. E depois eles colocavam sal, né? O sal ele tem a capacidade de absorver água, então ele desidratava o corpo. O corpo passava 40 dias, né, coberto de sal, um sal típico lá do Egito, para poder perder toda a água, né, para desidratar. Porque quando você enche o corpo de sal, a água das células ela vai saindo, porque o meio fica mais concentrado e aí a água vai saindo da célula por um processo de osmose. Óbvio que eles não sabiam o que era isso ainda, tá? Depois que o corpo ficava desidratado, eles faziam o seguinte, eu até coloquei aqui, após a desidratação havia uma nova lavagem com água do Nilo e eles colocavam várias substâncias aromáticas, né, óleos essenciais, ervas, para o corpo ficar com um cheiro bom e para manter a elasticidade da pele. Até que por fim eles faziam a mumificação, né, colocavam as talas, eles iam enrolando, começavam na cabeça, depois nas mãos, até os pés. E com esses processos de mumificação, os egípcios eles começaram a ter um conhecimento muito grande sobre a anatomia. Eles conheciam muito sobre o corpo humano porque eles faziam o processo de mumificação. Então eles abriam o corpo, eles viam os órgãos, então eles têm uma contribuição muito grande para a área da medicina, para a área da anatomia, tá certo? E aí, gente, enquanto isso no Oriente, né, os chineses, eles já faziam também estudos sobre animais, sobre plantas, e os chineses, eles acreditavam na teoria do Yin Yang. Todo mundo já deve ter visto esse símbolozinho, principalmente no desenho do Avatar. No desenho do Avatar, no capítulo 1, Água, né, na luta contra do Avatar e o príncipe Zuko, né, que o Zuko tenta lutar, pegar o Aang, na aldeia do sul. Eu gosto muito de desenho. Eles tentam matar o espírito da lua, né? O espírito da lua é representado pelo Yin e pelo Yang. Se você ainda não assistiu esse episódio do Avatar, assista, é muito legal, tá? E a teoria do Yin Yang, ele falava, por exemplo, o Yin representava fêmea, escuro, frio. O Yang era o oposto, o macho, a claridade, o calor. Então eles acreditavam que o corpo humano tinha uma relação com a teoria do Yin e Yang. E também com a teoria dos 5 ciclos, né? Eles acreditavam nos ciclos da água, terra, fogo, madeira e metal. Então, para eles, o funcionamento do organismo tinha relação tanto com o Yang como com os elementos. Até eu coloquei isso aqui, ó, para vocês verem, que eles relacionavam os elementos com partes do corpo. Então, por exemplo, o fogo tinha a ver com o coração, com o intestino delgado, também tinha a ver com a consciência, a terra tinha a ver com o estômago, tinha a ver com o sabor doce, com a preocupação. Eles relacionavam as partes do corpo com as emoções e os elementos. E aí, eu queria destacar para vocês, isso foi na China. E na Grécia nós temos Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina, né? Que ele acreditava que o processo de saúde e doença, ele estava relacionado primeiro com os 4 elementos, né? Que foi a teoria de Empédocles, que era outro filósofo. Isso vocês vão ver em filosofia. Eles acreditavam na ar, terra, fogo e água. Tá? E o Hipócrates acreditava que o corpo humano ele tinha uma relação entre as qualidades, quente, frio, úmido e seco, com os elementos e também com os humores. A gente vai chamar de teoria dos 4 humores. Humores é como se fosse uma espécie de uma força vital, como se fosse um espírito, né? E aí nós tínhamos os humores bile amarela, bile negra, sangue e fleuma. Então, para ele, o corpo humano, a cada pessoa, dependendo da quantidade de humor que ela tinha, as qualidades e os elementos, determinaria a personalidade da pessoa, tá? E inclusive algumas técnicas que se usa até hoje na medicina vêm dessa teoria, né? Por exemplo, ele falava que a sangria, que era você fazer um corte, eram pessoas que tinham muito humor sangue. Ela tinha muito sangue, né? Era o tipo de humor que aquela pessoa predominava nela. E quando ela tinha alguma doença, o fato dela ter essa doença é porque estava havendo um desequilíbrio, tinha muito sangue, então eles faziam uma sangria para retirar o sangue e isso iria melhorar a saúde da pessoa. Eles tinham uma relação entre os humores, as qualidades e os elementos, tá? E aí eu até coloquei esse quadrozinho para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, pessoas melancólicas, que eram pessoas mais sensíveis, que eram pessoas que eram mais chorosas. Eles acreditavam que essas pessoas é porque elas tinham um nível de bile negra maior, eram pessoas que tinham a ver com o elemento terra, e a parte do corpo humano que se relacionava era o baço, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque isso aqui é mais a parte de filosofia, mas só para você entender como a questão de saúde, os processos de saúde e doença, como a gente entende hoje, né, sobre os micro-organismos, sobre o nosso sistema de defesa, antigamente eles não entendiam assim, né, ainda não se tinha conhecimento sobre isso. Então era baseado na teoria dos humores, né, sanguíneo, colérico, melancólico, né, eles relacionavam com os elementos, com as qualidades quente, frio, úmido, seco, tudo isso junto, né? Se houvesse algum desequilíbrio entre alguma qualidade dessa, isso geraria a doença, né? A gente sabe que hoje não é assim,
mas é uma teoria bem interessante e isso é para você ver como a ciência ela vai progredindo. Às vezes uma teoria consegue explicar determinado fenômeno, mas com o tempo a gente vai descobrindo novas coisas e aquela teoria que naquela época era muito boa, ela acaba tendo que ser substituída porque novas experiências são feitas, novas descobertas são feitas e aí a gente precisa de novas teorias, tá bom? E aí, meus queridos, hoje, né, a biologia no século XXI, isso tudo a gente viu no passado, né, na Grécia, na China, nos tempos antigos, mas hoje, no século XXI, a biologia ela tem várias áreas. A biologia ela abrange um conhecimento gigantesco. E aí nós temos, por exemplo, a biologia molecular, que é o estudo do DNA, do RNA. Inclusive, o Prêmio Nobel de Química do ano passado foi graças à edição do DNA, né, conseguir cortar parte do DNA humano e modificar esse DNA. Então, nós temos também a imunologia, a biologia forense, né, que é o uso dos conhecimentos biológicos para desvendar crime, tipo CSI. Temos a biotecnologia, que usa micro-organismos para desenvolver produtos, né, fermentação, você usa fungos para fazer a fermentação do pão. O estudo da fisiologia do corpo humano, a bioinformática, né, que é os conhecimentos biológicos, a gente utiliza aplicado na área da informática, né, utilizar programas de computador para fazer cálculos biológicos de proteínas, então são áreas muito interessantes. Temos a bioquímica, né, que é o estudo dos processos químicos que acontecem no nosso corpo humano. Temos a zoologia, que é o estudo dos animais. Temos o estudo das plantas, que é a botânica. Temos o estudo da genética, que é o estudo aprofundado do nosso material genético, do DNA, do RNA. Temos a ecologia, que é o estudo do meio ambiente, de como esses seres vivos interagem com o meio ambiente. Temos a microbiologia, que é o estudo dos micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, protozoários. Biologia marinha, tá? Então, dentre outras, desculpa, acabei passando demais. Então isso aqui é só para vocês verem como a biologia ela sofreu grandes mudanças, como a biologia ela tem muitas e muitas áreas, tá? Ao longo do ano a gente vai conhecer algumas áreas dessas. A gente vai estudar um pouquinho de anatomia, a gente vai estudar um pouco de reprodução, a gente vai estudar um pouco de citologia, que é o estudo da célula. Então algumas áreas dessas que eu coloquei aqui a gente vai começar a estudar ao longo desse ano, tá? Isso é só o começo, porque mais pra frente você vai começar a estudar essas demais áreas da biologia também, tá certo? Então, meus queridos, era isso, né? Foi só um pouquinho da história da biologia para você ver como essa ciência surgiu, como ela já progrediu, né? E cada ano novas descobertas são feitas, né? Ainda tem muita coisa para se descobrir, mas também já se descobriram-se muitas coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já deu para ter uma noção aí de um pouquinho de como a biologia surgiu, né? O termo biologia, como essa ciência avançou. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê nas próximas aulas. Tchau!